dia 10 de novembro de 2017, a Universidade Federal Fluminense comemorou o centenário de nascimento do professor Manuel Barreto Neto, sexto reitor da UF e primeiro a completar um mandato de 4 anos, de 1966 a 1970. Eu participei de movimento estudantil pela criação da universidade e, na realidade, também pela indicação do professor Barreto Neto para compor a lista tríplice para ser reitor. Ele se rebelou muito, dizendo que não gostaria de ter funções administrativas, porque ele não conhecia as pessoas, as autoridades. E no final ele disse: olha, eu posso até pensar, mas você tem que ser o meu chefe da Casa Civil. Chefia da Casa Civil era ser chefe de gabinete do reitor mais próximo dele, né? E aí começou a longa trajetória, principalmente porque o Barreto era uma pessoa que era contemporâneo do futuro. Durante a gestão do professor Barreto Neto, a UF passou por profundas modificações. Foi feito o primeiro estatuto da UF, que até hoje vigora com algumas modificações. A reitoria passou a ocupar o atual endereço, na rua Miguel de Frias, antigo hotel balneário Cassino Icaraí. Em 1968, foi implantada a reforma universitária na UF, com a extinção das cátedras, a criação dos departamentos e a adoção do sistema de créditos nos cursos. Ele foi reitor numa época duríssima da ditadura e conseguiu fazer com que a universidade continuasse se expressando politicamente, inclusive, né, os diretórios funcionando, os diretórios acadêmicos funcionando. Ele teve a capacidade de evitar intervenções de invasões do poder militar dentro da universidade, como aconteceu em praticamente todos os outros lugares. Uma capacidade realmente muito grande de fazer valer os princípios democráticos em meio a um momento muito duro. O grande legado dele não é uma harmonia, vamos dizer, celestial, mas é uma harmonia baseada no diálogo. Isso eu acho que é uma contribuição muito importante. Além, obviamente, da contribuição estruturante que ele deu para a universidade. E isso foi a coisa, do ponto de vista assim, da visibilidade institucional, talvez a coisa mais importante. Mas do ponto de vista afetivo, das relações pessoais, eu diria que a grande contribuição dele foi ser capaz de dialogar com grandeza, com altivez e, sobretudo, com honestidade num momento extremamente difícil que se vivia no país. Eu passei essa minha vida profissional aqui dentro do Antônio Pedro em conversas diárias, todo dia, no final do dia, como eu era o chefe do Serviço de Anatomia Patológica e ele era o chefe de departamento, meu chefe no caso, a gente sentava no final do expediente, 5, 6 horas da tarde, e ficava conversando assuntos administrativos e depois assuntos gerais, onde ele me contava as histórias da universidade, as dificuldades que ele encontrou e os orgulhos dele. Ele tinha muito orgulho de várias coisas que ele fez na universidade, mas a mais recorrente das lembranças orgulhosas dele era o curso de cinema, que foi uma coisa pioneira na universidade brasileira. Com certeza a característica principal dele era a humildade, essa capacidade de unir as pessoas todas em volta dele, né? A gente tinha uma família bastante grande, bem espalhada, a gente morava em São Paulo, ele aqui no Rio, e a gente fazia questão de sempre vir e estar perto dele em todos os momentos. Ele conseguia unir a família mesmo, sem sombra de dúvida, em volta dessa figura tão querida. O professor Barreto Neto faleceu no ano de 2002, mas permanecerá para sempre na memória da nossa universidade.